Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre Ártemis, uma deusa que fala sobre caça, sobre aventura e sobre liberdade, que é o mais importante. E como sempre, a gente vai discorrer pela luz, pela sombra, pela ferida e pela cura dessa mulher que tem tanto a nos ensinar, gente. Vocês não têm ideia do que Ártemis é capaz em relação a todo lugar, de interiorização que ela é capaz de dar pra gente. E quero falar dela com você. Gente, lembrando que vocês podem entrar no meu link da bio, podem olhar lá, podem ver se tem soluções terapêuticas para vocês e podem me chamar no WhatsApp pra gente conversar e ver o que é melhor pro seu momento, no seu tempo, tá bom? Como eu falei pra vocês e você já sabe, eu sempre tenho uma colinha aqui comigo, então sempre que eu olhar pra cá é por conta dessa colinha. Ártemis, gente, né, do ponto de vista da história, né, então ela é a deusa da caça, da busca pela aventura e ela é a deusa da natureza e da liberdade. A história dela é bem simples e é capaz até de vocês darem risada aqui comigo. A Ártemis, ela é irmã gêmea do Apolo, do deus Apolo. E ela nasceu, na sequência Apolo nasceu. E foi ela quem fez o parto de Apolo. Ela já nasceu adulta e ela fez o parto dele. Isso já diz muito sobre Ártemis, né? Quem é essa mulher adulta? Falando sobre os atributos de Ártemis, para você ver se você se reconhece, para você ver onde que tá esse lugar de Ártemis dentro de você, como que isso se expressa dentro de você. Esse é o objetivo da gente estudar os arquétipos aqui das deusas. De forma lúdica, a gente vai perceber como que isso acontece dentro da gente e nós vamos olhar com mais consciência, então, para nossa própria vida, que esse é o objetivo, né? Bom, gente, se vocês escutarem um miado, é a minha gata, é a Cash, e eu tô aqui com a porta meio encostada, então pode ser que ela apareça. Na verdade, eu deixei a porta aberta para que ela não se sinta sozinha e caso ela queira nos visitar, também será muito bem-vinda. Então vamos lá, gente. Atributos de Ártemis. É uma mulher que ela se sente, né? O lugar de realmente que ela se desenvolveu. Ela se sente uma mulher livre, independente, individualista, aventureira, corajosa, sustentável, selvagem, destemida e introspectiva. Quero fazer aqui alguns comentários. O que é ser livre, né, gente? Isso é uma coisa que eu percebo que a gente aprende isso na experiência e vivendo mesmo. E percebendo que às vezes a gente acha que a gente é livre, mas a gente não é. E eu vou falar pra você que de um lugar assim de muita clareza pra mim, uma das coisas que me incomodava muito quando eu tava trabalhando, né, no hospital, né, que era meu antigo trabalho e tudo mais, era essa rigidez, né, de você ter um horário para sair e um horário para chegar. E essa rigidez me incomodava um pouco. Eu falei, gente, que ela ia visitar a gente, ó. Oi, Cash. Olha que bonitinha. E me incomodava um pouco essa rigidez, essa não flexibilidade de às vezes eu querer fazer alguma coisa, por exemplo, 4 da tarde e eu não poder, porque eu tenho que ficar disponível ao menos até as 18, entende? E isso é uma coisa assim que são liberdades nossas que nós concedemos essa liberdade em troca de alguma coisa.
e é isso que eu quero trazer, essa clareza pra vocês em relação a ser livre, sabe? Porque, ó, ela tá gostando do carinho aqui, ó. Porque quando nós fazemos essas concessões em relação àquilo que é importante pra gente, gente, eu não tinha ideia que isso era importante pra mim, ter um pouco mais de liberdade no meu ir e vir, no meu fazer, no meu falar, né? Porque tem toda uma questão, né, do corporativo em relação a isso. Deixa eu colocar ela aqui. Então tem toda uma relação do corporativo em relação a isso, né? Em relação a você ser mais formal e tudo mais. E tudo isso, né, todas essas máscaras que a gente veste, e aqui no sentido de que por sobrevivência, gente, nós vestimos máscaras. E eu sei que eu usar esse termo vai te dar um bug mental, porque todos nós usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras, mas no sentido de que a gente precisa disso para viver nesse mundo, né? E não no sentido de se esconder, não no sentido disso mesmo, de se esconder, não é isso, né? A máscara, ela não serve para isso. Mas a gente faz, né, concessões e às vezes a gente não percebe, a gente deixa de fazer algo para ter algo em troca. E algo que eu tenho aprendido muito, assim, construindo a vida que eu desejo, é que quem disse que a gente precisa escolher uma coisa ou outra e a gente não pode ter as duas coisas, né? A gente não pode, se eu desejo, então, enfim, sair às 16 do meu trabalho, então será que eu também não posso ter um trabalho que me permita isso? Entende? Eu sei que essa nuance, ela é muito palpável, mas também eu queria entrar mais profundamente com vocês em relação a essas questões de liberdades interiores, sabe? Porque às vezes a gente se coloca em caixas, a gente quer caber em um lugar, a gente quer caber numa tribo que acham que nos ensinaram que aquilo é certo, que aquilo é o que tem pra gente. Mas eu quero te provocar aqui em relação a essa tua liberdade. O que é liberdade pra você? E eu quero falar isso, assim, de um lugar de muito amor, assim, porque pra mim liberdade é um dos meus principais valores como pessoa. Então, enfim, se você sentir vontade de conversar também sobre isso, é só me chamar que a gente conversa. E vamos continuando. Em relação à independência que eu falei pra vocês, dos atributos, né, da Ártemis. Ártemis, imagina, ela é a deusa da caça, da aventura. Então é uma mulher que se atira, que vai, faz e acontece. A mulher que não tem medo. Portanto, ela é aquela mulher aventureira, né? E é a mulher que é muito corajosa, que se entrega. E individualista porque ela quer fazer as coisas sozinha, ela quer ter o próprio espaço dela. E aqui também a gente tem a palavra introspectiva, de que a Ártemis, ela tem esse lugar de introspecção. E eu gosto aqui de trazer o conceito para vocês de que introspecção às vezes vocês vêm, né, fazer consulta comigo e vocês falam: Arina, eu sou muito tímida, eu sou muito introspectiva, tal. Como se isso, gente, fosse algo ruim. E eu queria deixar, assim, claro pra vocês que apesar de muitas pessoas da sociedade realmente valorizarem muito a extroversão, eu quero deixar claro pra vocês o que é introspecção e o que é extroversão. Introspecção é quando a pessoa, ela precisa de um tempo com ela mesma, sozinha, para recarregar a bateria dela. E a pessoa extrovertida, ela precisa estar com pessoas para recarregar a bateria dela. Então é diferente. Eu, por exemplo, se eu vou num lugar que tem muita gente, se eu fico muito tempo exposta a muitas pessoas e tudo mais, eu começo a me sentir cansada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa introspectiva. E a mesma coisa para a pessoa que é extrovertida. Então ela vai se recarregar nesses lugares. Quanto mais gente, melhor. Ela sente vontade de ver gente o tempo inteiro. Eu não tenho como fazer isso, gente. Sério.
E Ártemis, então, ela é introspectiva. Ela sabe que ela precisa desse lugar quieto dentro dela, desse lugar silencioso, desse lugar para se recarregar. Ártemis também é uma mulher sustentável, uma mulher que sustenta os seus valores. E aqui, gente, quando eu gosto muito de falar sobre isso, sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, porque tá tudo bem a gente mudar isso também ao longo da vida, né? A gente não precisa achar que aquilo é extremamente rígido, porque nós mudamos muito. E se você não tá mudando muito, pelo amor de Deus, né? Porque a nossa tendência é evoluir, é ir para esse lugar de mudança, né? Nossa, gente, cabelo aqui. Ir para esse lugar de mudança, né? E Ártemis também tem esse lugar de ser selvagem, né? Tem essa palavra aqui. E é muito bacana, gente, todos esses estudos dos arquétipos vocês podem ver no livro da psicanalista Jan Shinoda, A Deusa e a Mulher. Vocês vão amar, se vocês gostarem desses assuntos, né? E aqui, gente, sobre a mulher selvagem. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque eu sei que selvagem vocês vão considerar que é aquela mulher que é um bicho, né? Que é uma coisa assim muito distante, aquela mulher das cavernas, aquela mulher ogra, né? Aquela mulher arredia. E na verdade aqui selvagem, a gente tá falando sobre o seu instinto mais primitivo, mais dentro de você. Quando você percebe que existe um lugar dentro de você que é o seu lugar mais puro. E aqui também eu não tô falando de pureza do lugar de que existe um lugar sujo, porque tem essa, né, gente? Às vezes quando a gente fala pureza, a pessoa já acha que é porque então todo o meu resto é sujo. Não é isso. Aqui a gente pode fazer a seguinte constatação em relação a essa questão selvagem. Quando você tinha 7 anos, quais eram os seus desejos? Quem que você queria ser? O que que você queria fazer? O que era certo e errado para você naquele tempo? Quando você tinha 14, quem que era você? O que que você queria fazer? E quando você tinha 18, quem era você? O que você queria fazer? Quando você tinha 25 e por aí vai. E a minha pergunta é, vai na tua linha do tempo e olha se em algum desses momentos você se sentiu corrompida pela sociedade, por alguém, pelos seus pais, se você sentiu que aquilo que você acreditava como verdade, aquilo que você queria ser, aquilo que você queria fazer, aquilo foi tirado de alguma forma. Olha para esse lugar. Esse lugar é o seu lugar puro e o seu lugar selvagem. Gente, isso aqui é uma terapia, né? Isso aqui é terapia gratuita. Essa pergunta que eu tô fazendo pra vocês, aproveitem. E sobre ser destemida, né? Qual que é o contrário de ser destemida, né? Ter medo. Então, Ártemis é essa mulher que sabe que o medo é uma ilusão. E aqui, gente, eu sei que isso é muito difícil de falar enquanto a gente está falando em planeta Terra, porque o nosso planeta, um dos sentimentos que ainda mais existem nele é o medo, né? Basicamente, o que nos segura aqui nesse planeta é o medo, né? O que nos fez conectar com esse planeta e fez com que a gente veio para essa Terra, uma das coisas é o medo. Né? Tudo é frequência, nós estamos atraídos por um planeta escola por algumas frequências, né? Nós somos espíritos que estamos na mesma frequência que esse planeta. E é muito bacana isso porque o Dr. David Hawkins, daquele livro que é O Poder versus Força, ele é um médico, psiquiatra, ele estudou por 40 anos sobre as frequências das emoções, medo, culpa, vergonha, raiva,
e as emoções como coragem, como iluminação, como paz, amor, ele estudou tudo isso. E ele fala que em um determinado momento do final da pesquisa dele, que aí, se eu não me engano, foi talvez nos anos 2007 no máximo, tá, gente? Agora não vou me lembrar a data correta. Ele fala que o planeta Terra, nas medições dele, estava na frequência do medo, o planeta como um todo. Então, é muito interessante isso, porque quando eu falo medo pra vocês, eu sei que vocês sentem isso, né? Então, lembre-se que os atributos de Ártemis é você conseguir deixar essa emoção, assim, acolha essa emoção, entenda o que ela quer dizer pra você, mas fale, cara, você é uma ilusão. Em algum nível você é uma ilusão. Então, eu vou mesmo assim, eu vou fazer isso mesmo assim. E a Ártemis tem muito isso, né? Aqui nós falamos sobre introspecção, então qual que é a luz de Ártemis? Onde ela se sente naquele lugar de poder dela, né? Onde ela se sente no seu êxtase dela. Bom, aqui nós temos ela como protetora da natureza. Ártemis realmente é aquela mulher da floresta, aquela mulher que se sente, sabe, bem na praia, na floresta, com as ondas do mar. Ai, gente, que saudade de ir pra praia, hein? Meu Deus, se Deus quiser, a gente vai agora aí aproveitar um pouco, né? Preciso fazer sol, né, gente? Porque falando nisso, nós estamos no solstício de verão. Olha, gente, olha que auspicioso. Nós estamos fazendo essa live sobre liberdade nesse momento. Estamos no solstício de verão e o Sol entrou em Capricórnio, que é um signo relacionado à Terra. E a gente tá falando de natureza, de Ártemis, de floresta. Ai, gente, sério, eu amo essas sincronicidades do universo. Bom, aqui falando sobre essa protetora da natureza. Então, a Ártemis pode muito se conectar com causas, né? Porque ela é uma mulher que se conecta com isso, que se conecta com a justiça. Então ela pode, de repente, ser uma mulher que está mais conectada com, às vezes, questões do oceano, de salvar os animais, de ter uma preocupação grande com a natureza e com os animais. É uma mulher que ela tem uma dificuldade em ser domesticada. E essa palavra, gente, é uma palavra que pode te causar algum tipo de estranhamento. Mas o que acontece? O que é uma domesticação? É quando você ensina para alguém aquilo que você quer que a pessoa aprenda e a pessoa aprende do jeito que você deseja e ela não vai questionar e tá tudo bem, tá tudo certo. E a Ártemis, ela é uma mulher questionadora. Então, quando existem coisas muito rígidas que vêm para Ártemis, às vezes questões da nossa própria sociedade aqui, que às vezes é muito rígida, muito, como que eu posso dizer? Muito controladora, né? Sabe, esse pessoal que quer dizer o que é certo e o que é errado e quer falar que existe uma única verdade. E na verdade não é isso, né, gente? A Ártemis tem muita dificuldade com isso porque sabe que existe uma multipotencialidade das coisas, uma pluralidade das coisas, sabe? E que verdade às vezes é uma questão de perspectiva. Então, para Ártemis realmente ter essas questões muito rígidas, né, em que ela não pode se flexibilizar dentro disso, é realmente um lugar que a Ártemis não vai querer ficar. E eu sinto que eu habito esse lugar hoje da Ártemis. Como eu falei pra vocês, ela tem essas questões de lutar pelo que ela quer e lutar pelos outros também, porque ela é a deusa da caça. Então, ela tem uma tendência a ter um tipo de causa, a ter um tipo de movimento que ela se conecta com aquilo e ela vai até o fim. E isso, gente, por que eu falei até que nesse momento eu me conecto? Porque a minha missão aqui, nesse Instagram, como terapeuta, é trazer liberdade pra vocês, gente. Liberdade de espírito, liberdade em ser quem é.
porque eu sei quantas emoções seguram a gente nesse sentido e faz com que nós não tenhamos a vida que a gente quer ter. Por questões nossas, porque como eu falei na live anterior, não existe vítimas e nem algozes. Então, é tão importante isso e é um nível tão profundo isso que eu espero de verdade, gente, que vocês conectem com isso, porque é um lugar muito puro, é um lugar muito selvagem, como eu expliquei pra vocês, e é um lugar que toda mulher merece estar, e todo homem também, mas eu tô me especializando em mulheres, e então é muito importante pra mim ter essa palavra aqui com vocês. E é uma mulher, né, Artemis, como ela tem essa questão da causa, ela tem um tesão pela vida, gente. E é muito lindo isso, porque é um brilho nos olhos, sabe? E eu gostaria que você fizesse esse exercício de olhar para você no espelho e ver se você tem brilho nos olhos. Se você tá no caminho que você deseja, se você sorri do jeito que você gostaria de sorrir. Sabe, gente? Teve um tempo da minha vida, quando eu era adolescente, eu peguei umas fotos assim, bem antigas minhas, e eu olhei aquelas fotos e eu dava tipo um sorriso assim, sabe, estonteante, sabe, assim, profundo mesmo. E eu falava, gente, essa mulher, essa adolescente que tá ali naquela foto, ela tinha uma alegria de viver, ela tinha aquele sorriso acontecia dentro dela, sabe? E por que eu tô falando isso pra você? Porque teve um momento da minha vida que por que eu percebi esse meu sorriso na adolescência? Porque quando eu olhei pra um momento da minha vida em que eu estava sem esse sorriso, foi aí que eu percebi. Foi aí que eu percebi que eu estava sem os meus olhos brilharem. Ó, veio uma mensagem aqui, eu me atrapalhei. Eu estava sem os meus olhos brilharem. Por quê? Porque por alguma razão, e que eu acredito que também está nos planos do divino, eu me afastei do meu lugar de alma, do meu lugar de trabalho, do meu lugar de servir, para atender expectativas alheias, para atender a sociedade, enfim. Mas ao mesmo tempo, gente, sem nenhuma dor assim em relação a isso, o que eu quero dizer é que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui contando isso pra vocês e entendendo vocês de um lugar muito profundo. Então, é isso, gente. Se olhem no espelho, tenham tesão pela vida. Sabe, aquela vontade, assim, de viver, de fazer acontecer, de ter energia, de ir atrás. Sabe, gente, isso é tão... Isso eu não consigo nem explicar. Pra vocês verem como é contagiante, né? Então, a Artemis, ela tem uma questão que é contribuir positivamente para o mundo. Isso é muito bonito, né, gente? Porque contribuição também é um dos meus valores. Olha que doideira! E quando eu descobri todos esses meus valores, né? Quando eu fiz esse exercício de olhar pra mim e tudo mais, eu nem sabia, nem tinha estudado direito essas coisas dos arquétipos, sabe? Então você vê qual arquétipo você acaba se identificando mais. E eu tô falando isso justamente pra vocês conseguirem se perceber e dando os exemplos da minha vida, tá? Aqui, gente, esse contribuir para o mundo positivamente é muito importante, porque isso também tem a ver com as questões de causa. E se você não estiver contribuindo, se você não estiver tendo tesão pela vida, se em algum nível você não estiver protegendo a natureza, se você sentir que você está sendo domesticada, em algum lugar você não vai conseguir encontrar a sua luz. Você vai achar que não tá dando. Oi, Dé, tudo bem? Saudade. Em relação à sombra, a Artemis, por ela ter essa questão de ser protetora da natureza, por ela trazer esse lugar de realmente entender essa natureza interior e exterior,
ela pode ter dificuldade em lidar com pessoas, em entender as pessoas, em às vezes, na verdade, não entender as pessoas, mas preferir o animal do que pessoas. Isso é uma coisa muito doida, porque eu vejo as pessoas falarem assim: nossa, eu prefiro bicho que gente. E eu falo, gente, é justamente ao contrário. Né? Pessoas precisam de pessoas precisam dar mão uma para as outras. Então, por isso que essa é a sombra de Ártemis. Por conta dessa questão muito individualista, às vezes ela acha que ela pode não precisar de ninguém, que ela consegue sozinha. E aí entra a dificuldade de pedir ajuda, entra a dificuldade em dizer sim e não, né? Quero sua ajuda ou não quero sua ajuda. E isso é muito importante, né, pra gente olhar. Ártemis pode se tornar egoísta, né? Então essa questão do self dela mais machucada por conta dessa questão individualista. Então eu vou olhar pro meu, vou resolver o meu, vou lá buscar a minha caça, vou lá fazer a minha aventura, eu vou cuidar da natureza e eu. E qual que é a diferença então de uma mulher que tem a Ártemis mais equilibrada? É a mulher que vai conseguir falar, não, tudo bem, eu consigo olhar para o meu eu, mas o meu eu, tudo que eu estou fazendo por mim, como que isso vai atingir o mundo? Como que as pessoas vão entender isso? Isso é um tipo de contribuição? Então eu passo a não me preocupar tanto com o meu eu e passo a entender que existem fatores a mais além de mim. Isso é você conseguir equilibrar o teu ego. E por isso, sombra de Ártemis. A Ártemis, como ela tem essa questão da causa, dela realmente se envolver, dela lutar do começo ao fim por aquilo que ela acredita, ela pode se envolver em situações de perigo, assim, dela colocar aquilo tão à frente na cabeça dela, que ela vai e briga com uma pessoa que é super importante na vida dela, e ela, porque às vezes aquela pessoa não concorda. E isso é muito doido, gente, porque hoje eu sou uma pessoa assim que quando a gente fala sobre vegetarianismo e veganismo, eu sou uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro demais, porque eu acho que esse é o futuro da humanidade. Eu acho que todos nós em algum momento vamos chegar nesse lugar de ter esse respeito mais profundo pelos animais. E é muito doido porque às vezes quando eu coloco esse tipo de respeito, né, e às vezes sem dizer mais nada, às vezes as pessoas já vêm falando, meu Deus, se a indústria da carne acabar, lascou tudo. E não é isso, né? Não é sobre isso. Com certeza a indústria ela vai se adaptar, como aconteceu em diversos momentos da história, gente. Antes, a indústria vendia produto de limpeza para mulheres. As mulheres eram o público-alvo dos produtos de limpeza. E aí as mulheres... Por quê? Porque as mulheres eram coadjuvantes e elas ficavam em casa, trabalhando em casa. Então a indústria, esse era o alvo. As mulheres saíram para o mercado de trabalho, queimaram sutiã e tal. E aí o que acontece? Essa indústria vai falar, meu, essa mulher não tá mais em casa, essa mulher não quer mais só produto de limpeza, o que eu vou fazer com ela? Ah, eu acho que então eu vou começar a vender produtos de estética. E aí, gente, o que vocês acham? Acontece aí tudo isso que a gente vê, as mulheres acabam virando refém da indústria. E tá tudo bem se você estiver nesse lugar, mas preste atenção nisso. Preste atenção no quanto de dinheiro você está gastando para tentar se adequar numa tribo de mulheres que fazem 1000 coisas para se adequarem, tá bom? Eu sei que às vezes isso dói, não é fácil. Mas estamos aqui para ter consciência, para nos colocarmos no nosso lugar e saber como que a gente pode melhorar. Aqui a gente estava falando sobre a Ártemis entrar nesses lugares de se colocar em perigo mesmo, né? Então às vezes ela faz uma luta tão grande que ela pode acabar brigando com uma pessoa que ama, e aí isso acaba virando um caos mesmo na vida dela. Ela pode ter um nível de intolerância. Então, sobre essa questão, por exemplo, que eu trouxe do vegetarianismo e do veganismo, se ela é uma mulher que ela tá nesse lugar de vegetarianismo,
pode ser que ela entre nesse lugar de ser aquele vegetariano chato, de falar, não, todo mundo tem que ser vegetariano, pelo amor de Deus, e aí a pessoa, ela passa a não ter paciência com o processo das outras pessoas, né? E aí isso, não só em relação a isso, né? Ela também pode entrar nesses lugares de ser intolerante, às vezes sobre valores, sobre não entender os processos das pessoas, né? Porque todo mundo tá no seu processo. Às vezes pode ter questão sobre julgamento, então, aquela pessoa julgou ela em algum nível, essa pessoa é ruim. E às vezes não é isso, né? Essa pessoa, ela tá no processo dela de entender qual é a sombra que essa pessoa tá refletindo, né? Então, sobre isso, gente. Ártemis aqui falando sobre ferida. Então, qual que é a ferida dela? Qual que é o lugar que ela pode realmente entrar no fundo do poço e ter dificuldade de sair desse lugar? Questões do ego, né? Como eu falei pra vocês, sobre essas questões de injustiças. Então, às vezes ela vê um tipo de injustiça e fala, cara, eu não sei lidar com isso. E eu vou até o fim, vou resolver isso e tal. E assim, acaba metendo os pés pelas mãos, gente. Às vezes Ártemis precisa ali de alguém para que diga para ela, olha, calma, né? Existe sempre um meio termo, então vamos entrar nesse lugar, porque ela começa a se perder dentro dos instintos dela, sabe? E qual que é a outra ferida dela? Tem uma questão aqui da parte de sexualidade. Então, ela é uma mulher que ela pode ter mais tendência a ter relações homoafetivas e relacionamentos abertos. Isso é muito engraçado, gente, porque quando eu estudei sobre isso, eu falei, gente, basicamente muitas pessoas, né, que têm essa questão da relação homoafetiva, elas têm a própria causa como forma de defender, de ir atrás, de lutar e tudo mais. E eu falei, Ártemis, total, né, total. E isso é muito bom porque aí vocês podem se reconhecer, né, nesse lugar de falar, nossa, será que é isso? Né? Será que eu me reconheço nisso? Aqui, como a Ártemis tem essa questão da sexualidade também, ela pode ter uma dificuldade com homens. Então, no sentido de se sentir ferida pelo patriarcado. Lembrando que o patriarcado, ele é o sistema que nós, homens e mulheres, estamos inseridos. Lembrando que machismo é o sistema de crenças que sustenta o patriarcado. Então, aquelas coisas que a gente fica escutando sobre mulher e tudo mais. E Ártemis pode ter uma dificuldade em relação a isso. Então, pode ser aquela mulher feminista. E é muito engraçado porque o que aconteceu, né, no movimento feminista é que as mulheres que hoje são feministas raiz, né, que se dizem dessa maneira, elas são mulheres que desafiam o sistema. Então é a mulher que vai aparecer com a axila peluda, que vai realmente desafiar as pessoas. Por quê? Porque ela está no lugar dela de Ártemis, ela está no lugar dela da sua natureza selvagem, daquilo que eu falei pra vocês, daquele lugar puro e instintivo. Mas lembrando, gente, que aqui a gente tá falando de ferida, que a gente tá falando de sombra. Lembrando que assim, eu tô falando isso pra vocês porque, de certa forma, as feministas que estão nesse lugar não quer dizer que elas estão feridas e que elas estão na sombra delas. Quer dizer que se elas se sentem confortáveis nesse lugar, é isso que importa. Mas que essa figura radical, ela precisa existir por conta dessas questões das feridas do patriarcado, entende? É meio que... é como se... Vocês entendem essa relação, às vezes, de bem e mal? Que às vezes um precisa existir e o outro também, para que haja equilíbrio, para que as pessoas entendam as coisas. É basicamente isso, assim, gente, em relação a essa mulher feminista completamente radical e as mulheres feministas que entenderam que existe aí um lugar de equilíbrio dentro delas. Isso que é o mais importante, ver como que isso acontece dentro delas.
Aqui eu falei pra vocês do machismo, do feminismo radical, e que é realmente aprender aí olhar com amor para esse lugar, tá bom? Para que a gente possa respeitar cada vez mais essas mulheres, porque elas estão no lugar de Ártemis delas, elas estão nesse lugar selvagem. E é muito engraçado porque eu tenho isso muito dentro de mim também, esse lugar selvagem e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu não me conecto com coisas extremamente radicais. Então, igual eu te falei, vejo o que conecta. Em relação ao materialismo, a Ártemis ela pode ter uma ferida aí também. Então, de ser uma mulher que ela é a deusa da caça, ela é a deusa da aventura, ela pode querer muito aquilo o tempo todo, né? Ela pode querer, nossa, vou caçar então pra todo mundo, vou fazer um estoque, vou não sei o quê. E ela pode entrar nesse lugar de realmente não querer estocar demais as coisas, entrar num lugar de materialismo, achar que de alguma maneira isso faz parte da essência dela. E lembrando que assim, gente, o material ele é um recurso para nós aqui na Terra, mas quando nós vamos para outro plano, é literalmente o nosso espírito. A gente usufruiu aqui dos recursos e a gente tem todo o direito, é direito nosso fazer isso, gente. Mas que a gente possa fazer isso de um lugar com mais equilíbrio, com mais consciência, sabendo de fato que isso são recursos, né? E que a gente não vai levar nada daqui além dos nossos aprendizados. Bom, falando sobre cura da Ártemis, né? Então é uma mulher que ela precisa cuidar do alto prazer. Por quê? Porque eu tava falando sobre as questões da sexualidade. Ela é uma mulher que ela pode ter certa dificuldade em se entregar nesse sentido sexual, sabe? Ela é uma mulher que, comparando aqui Ártemis e Atena, ela talvez tenha uma negação, assim, sexual, porque não é esse lugar de Atena que ela tem prazer. A Atena tem prazer na intelectualidade. Então, para ela é como se a sexualidade nem precisasse existir, porque o prazer dela acontece no mental. Ártemis, ela não vai sentir um desejo sexual tão grande se ela estiver muito forte nesse lugar dela, mas ela é uma mulher que vai apreciar muito isso. Então, ela vai querer entender mais sobre e vai querer estudar sobre isso e tudo mais. E vai querer ter brinquedos, vai querer realmente explorar. Ela vai querer fazer essa busca de aventuras, né? E então por isso que ela precisa também cuidar do alto prazer dela. Cuidar sobre o que ela tem prazer. Então ela sente prazer na natureza, ela sente prazer na floresta, ela sente prazer no mar. Onde que essa mulher sente prazer? Como que é esse prazer sexual para ela também, né? E lembrando que aqui a sexualidade é uma questão da ferida, né? Então, normalmente o lugar de cura é exatamente o lugar onde está a ferida. Então, dela cuidar dessas questões do ego, a gente sempre fala, gente, quando tem essas questões do ego, é sobre a gente se conectar mais com a alma. É sobre a gente ter mais amor por nós mesmos e pelos outros. E se fizer sentido, se conectar com a espiritualidade, porque essa espiritualidade livre que eu gosto e que eu defendo mesmo como um estilo de vida, como algo que maior do que nós, eu acredito que é sobre isso, sabe? É sobre esse lugar da gente saber que o ego ele pode ser curado dessa forma multifatorial, com amor, com espiritualidade e com autoconhecimento. E é isso, meus amores. Trouxe aqui pra vocês o arquétipo da deusa Ártemis, que fala sobre liberdade, especialmente, né? E eu acredito que no começo da live eu falei um pouco mais sobre essa liberdade de poder sentir, de poder ir e vir e de poder fazer aquilo que faz sentido pra você,
sabe? Por tanto tempo a gente é podado por questões da vida, por questões da família, por questões internas mesmo. E é sobre isso, gente, sobre vocês irem viver o lugar de liberdade de vocês e se perceberem onde que vocês estão dando aval para que a sua liberdade não aconteça. Lembra que tudo é uma escolha, por mais que essa escolha seja necessária. Às vezes a gente se sente preso numa coisa, se sente preso num lugar, se sente preso a uma pessoa, mas lembra que isso é uma escolha. Em algum nível você escolheu fazer isso para ter alguma outra coisa. Então, é esse lugar de liberdade que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Vai lá no meu link da bio, me conta o que você achou. Lá tem o meu WhatsApp. E aqui no Instagram você pode me chamar no direct e a gente pode conversar sobre as questões que você sentiu vendo essa live, os seus insights. E lembre-se que a minha agenda fica aberta esse mês até o dia 23. Depois eu vou precisar dar uma pausa daqui. Claro que eu vou manter alguns conteúdos no feed para vocês, mas eu preciso dar uma pausa aí para minha mente e a gente vai conversando, tá bom, gente? Beijo e até mais.